O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, item 29, sacrifício da própria vida. Meus irmãos, as perguntas trazidas nos itens 29 e 30 abordam duas situações diferentes que envolvem o sacrifício da própria vida. No item analisado hoje, o 29, uma pessoa já desgostosa da vida, já ansiando pela morte, põe a sua vida em risco num campo de batalha na expectativa de que sua morte possa ter alguma utilidade para alguém. E na outra situação, descrita na pergunta seguinte, a pessoa arrisca sua vida em um gesto heróico para salvar uma outra vida. São Luís então responde que a primeira situação é um caso de suicídio, enquanto que a segunda é um ato de abnegação. Embora aparentemente similares, por terem diferentes motivações, diferentes também são as suas avaliações. Então, o ponto a destacar destas duas situações é que os nossos atos são avaliados de acordo com as nossas intenções ao praticá-los, e por isso mesmo, um ato pode ser considerado um gesto de bravura ou de covardia moral, e, em consequência, seus efeitos serem diferentes para aqueles que o tiverem praticado. Contrariando aquele ditado popular que despreza as boas intenções, os espíritos nos dizem que para Deus a intenção é tudo. Ainda que mascaremos para os outros e tentemos esconder até de nós mesmos as nossas reais motivações, Deus tudo vê e sabe exatamente o que nos levou a praticar determinada ação. Esse ensinamento é complementado pela questão 951 de O Livro dos Espíritos, onde está dito que o sacrifício da vida para o auxílio aos semelhantes é sublime desde que seja marcado pelo desinteresse, e que Deus não vê com prazer um sacrifício manchado pelo orgulho, ou seja, ainda que alguém tenha obtido sucesso sobrevivendo ou não à exposição de sua vida para salvar a de outrem, esse ato será muito mais meritório para aquele que o tiver executado tão somente pela vontade de auxiliar, sem buscar nenhum tipo de reconhecimento por aquele ato, tal como acontece em qualquer ação de caridade, em que a mais valiosa é aquela que é feita sem intenção de recompensa de espécie alguma. A vida é o maior dom que Deus nos concede e sua preservação é nossa obrigação. Conservarmos a nossa saúde espiritual, mental, psicológica, física é nosso dever, e qualquer ação ou omissão que venhamos a realizar que a prejudique pode vir a ser considerado como suicídio indireto, assunto fartamente explorado pelas obras complementares à doutrina, como nos livros de André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, entre outros. Daí a grandiosidade dos sacrifícios reais, que são motivados pelo altruísmo e pela abnegação, onde alguém renuncia à sua existência em prol da existência de outros. Mas atentemos para que, embora nem todos estejamos habilitados à prática de tamanho desprendimento, por ser um atributo de espíritos missionários bem mais evoluídos do que nós, cada um de nós pode, desde já, pôr em prática a abnegação, renunciando e dispondo não da vida, mas dos nossos luxos, abrindo mão de um pouco daquilo que nos é supérfluo para convertê-lo no que seja necessário aos nossos irmãos que não têm sequer o básico. Aprendamos a pegar essas grandes lições trazidas pelo Evangelho e adaptá-las àquilo que podemos realizar, e assim estaremos no caminho certo e um dia conseguiremos executar obras maiores. Vamos agora a uma mensagem que está no livro Toques de Luz, por Lorival Lopes. Quando a pessoa vive sem rumo, esperando o fim, a morte, o nada, a sensação interna é de vazio, de desconforto, de solidão. Ela sente que lhe falta algo. A esperança de que virão alegrias logo, num futuro próximo, vem preencher o vazio, o buraco na alma e dar razões para viver. E isso, por sua vez, é força para lutar e enfrentar as decepções, corrigir erros, perdoar e pedir perdão, suportar enfermidades e tudo mais. Por isso, a esperança é o estado que traz as alegrias do amanhã para o agora. Um só minuto de verdadeira esperança passa uma borracha sobre uma página inteira de lamúrias. Ainda que, por momentos, sobrevenham desconfianças quanto à concretização do que você pretende, pense nas vantagens da esperança e deixe que ela tome conta de tudo. Sinta a esperança.
Com a esperança no peito, o sol brilha com mais proveito, a chuva é de mais abundância e a vida é de mais amor. E para finalizar, elevemos os pensamentos em prece. Deus, Pai de todos, Criador de todas as coisas e força mantenedora de tudo que existe. Hoje, em primeiro lugar, quero agradecer-vos pela vida que nos concedestes, pois nem sempre a valorizo devidamente. É comum deixar-me levar pelo desânimo, pela vontade de abandonar a luta cada vez que defronto com problemas ou quando as coisas não acontecem do jeito que desejo. Agindo como uma criança mimada, a frustração de minhas vontades, em vez de despertar em minha consciência da existência de uma vontade superior à minha, faz com que eu me revolte contra a vida, contra todos e assim também contra vós. Por isso, peço a vós que permitais que eu receba o auxílio dos bons espíritos, me inspirando a resignação, a abnegação, para que eu aprenda a me doar aos semelhantes, a me despojar daquilo que tenho em excesso, até mesmo, quem sabe, a sacrificar pequenos luxos em favor daqueles que pouco têm, e desta forma tornar minha existência verdadeiramente útil e de acordo com a vossa vontade, o que trará paz para o meu espírito. E que assim seja.